Vocês pediram e eu escolhi meu top 3 fundos imobiliários para 2025. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos. Eu também tô no Instagram, @aestelamourão. Me segue por lá porque tem conteúdos diários sobre fundos imobiliários no feed e nos stories também. Bom, não tem jeito, 2024 ficou para trás. Quem investiu, investiu. Agora o foco é 2025, ano novo, crise no Brasil, um sentimento negativo, todo mundo meio que desesperado, um pânico instalado, enfim, a situação não tá fácil, mas é nesses momentos que a gente tem que continuar investindo. Não é quando tudo tá caro que você tem que colocar ali o seu dinheiro, tá? Como eu já falei aqui no canal algumas vezes, acredito que estamos vivendo o melhor momento para aportar em fundos imobiliários. Temos descontos em todos os tipos de fundos, tijolo, FOF, papel, mas eu separei aqui 3 fundos imobiliários que eu acredito que você vai estar mais protegido, que você deve ter uma melhor performance em 2025. Só lembrando algo extremamente importante: não existe essa de fundo imobiliário para 2025, tá bom? É só para o título do vídeo. Você investe em fundo imobiliário e deve investir em fundo imobiliário para o longo prazo. Quando se fala em renda variável, você precisa focar no longo prazo. Você precisa focar na renda que você recebe. Você precisa fazer toda a análise do fundo imobiliário em termos de qualidade, capacidade de gerar renda, ok? Mas vamos lá aos meus escolhidos. Primeiro fundo imobiliário que eu escolhi é o AFHI11, AF Invest CRI. Em termos de preço, tá? O fundo está no seu menor preço da história. Ele fez o IPO em abril de 2021 e o menor preço tinha sido R$ 88,23 no dia 8 de julho de 2021. E hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, uma cota dele custa R$ 87,30. O fundo está na sua mínima histórica. Então, esse, é lógico, é um dos 3 pilares que eu falo para vocês. Preço, tá? O fundo está, sim, muito barato. E quando analisamos o preço dele, a gente vê que ele está com desconto hoje de 7% sobre o seu valor patrimonial, o maior desconto da sua história, tá? O AFHI11 é de papel, é gerido pela AF Invest Real Estate, tem hoje mais de 43 mil cotistas, uma liquidez de mais de 1 milhão por dia, não tem alavancagem, está pagando 1,09 ao mês, nos últimos 12 meses pagou 13,06%, tem um patrimônio líquido de mais de 429 milhões de reais. Uma coisa que eu sempre gosto de olhar em fundos de papel é a perda do VP ao longo do tempo. Por que isso? Porque um fundo de papel tende a voltar ao seu VP. Obviamente, ele vai sofrer marcação ao mercado, porque um fundo de papel tem renda fixa dentro. Juros futuros subindo, como é o caso que a gente está vendo agora, o VP cai. Juros futuros caindo, que é o caso que vai acontecer em algum momento no futuro, o VP sobe. Então, você vai ver essas oscilações, ó, subidas, descidas, isso faz parte. Mas desde o início do fundo, né, que foi ali em março, abril de 2021, qual é a perda de VP ou o ganho do VP que o fundo tem? Menos 1,79%, o que mostra que o fundo não teve uma grande perda de VP, mostra uma estabilidade do fundo, o que é interessante. Lógico, não temos um grande histórico, mas a gente tem fundos que nasceram também junto com a FHI11, que já perderam bastante valor patrimonial. Então, o VP é muito interessante a gente analisar se a gestão manteve ele o mais intacto possível. Vai variar, isso é óbvio, mas ele não ter uma perda muito grande é importante. O fundo fez o IPO no dia 5 de abril de 2021 a R$ 100 por cada cota. E quem comprou o fundo no IPO a R$ 100, né, nesses 3 anos, 8 meses, 6 dias de negociação do fundo e de pagamento de rendimentos todos os meses, né? Você pode reparar que ele sempre pagou renda, nunca ficou um mês sequer sem pagar. Inclusive, a estabilidade no pagamento de renda desse fundo é muito grande. A gente sabe que fundo de papel ele vai pagar mais com as taxas mais altas, vai pagar menos com a taxa mais baixa,
mas ele traz uma estabilidade, ele traz uma recorrência para o seu cotista, né? Mas quem pagou R$ 100 lá atrás no IPO teve de volta R$ 46,24, o que dá hoje, descontado esse valor, R$ 53,76 por cota. Então, pensa bem, é isso que a gente fala de fundo imobiliário, né? Você vai ver oscilando o valor da cota, e hoje ele está na sua mínima histórica, mas a renda vem todos os meses. Eu vejo o pessoal muito preocupado, demais até, com os fundos imobiliários, falando inadimplência. Não houve ainda perda nos fundamentos. A gente pode ver, sim, pipocar inadimplência em fundo de papel, vacância em fundo de tijolo, faz parte, tá? Pode acontecer, sim, mas se você investe num fundo bom, num fundo bem alinhado ao cotista, num fundo bem gerido, num fundo diversificado, a tendência é você mitigar esse risco, né? Então a gente vê aqui que fundo imobiliário é renda, sim. Quem comprou ele a R$ 100, hoje, tirando os proventos, tem um PM de 53,76. É algo absurdo. Mesmo o fundo estando na sua mínima, hoje a pessoa está ganhando R$ 34. Tá? Então, a gente tem sim que focar na renda em fundos imobiliários. Uma coisa muito importante do AFHI11, até poucos meses atrás, o Crioba, né, que era a maior posição do fundo, representava 12%, mais de 12% da carteira dele. Hoje é a maior posição e representa 5,89%. Então, isso traz uma tranquilidade. A gente vê que a maior posição do fundo é 5,89%. Então, se o OBA para de pagar, se dá problema com esse devedor, é 5,89% do fundo. Ainda tem todos os 94,11% do fundo bem, né? Então, isso é muito importante. Ele não tem concentração em nenhum devedor. Isso é muito legal, mostra a segurança do fundo. O fundo tem hoje 71,18% dos seus CRIs indexados a IPCA, mais 8,45% na taxa de aquisição e na taxa na marcação ao mercado 9,4%. Ele é um middle risk, tá? A gente tem também 25% da carteira dele de CRIs indexados ao CDI, numa taxa média de 4,10%, na marcação ao mercado 4,21%. Também no CDI, ele é um middle risk, tá? No geral, ele tem aí 70% IPCA, 25% CDI, o que dá uma tranquilidade para o cotista, né? Porque ele deve aí, com a Selic alta, continuar pagando bem, porque 25% está em CDI e o IPCA tem subido nos últimos meses, também deve manter um rendimento bem interessante. Por tipo de risco, né, que ele coloca aqui, a gente vê que a carteira dele, 36,21%, é pulverizado. Isso dá uma tranquilidade maior para o cotista, né? Porque você tem várias dívidas dentro de um CRI. Então, se um devedor deixa de pagar, você tem outros devedores pagando, tá? E por risco, a gente vê que 58,57% da carteira dele é high grade, 41,43% high yield. Então, nós temos aí um fundo middle risk. Em termos de segmento, incorporação 23,39%, varejo essencial 14,10%, shoppings 11,66%, logístico 10,4%, lajes 8,38%. A gente tem aqui, ó, loteamento 6,62%, que é um segmento mais arriscado, tá? Mas no geral são segmentos bem tranquilos que o fundo tem. O segundo fundo imobiliário que eu escolhi para 2025 é o HGCR11, Pátria Recebíveis Imobiliários. O fundo está sendo negociado em suas mínimas históricas. É um fundo que tem 15 anos de histórico. Se a gente pegar os últimos 5 anos, a gente tem o menor valor dele da história. Nos 6 circuit breakers, devido à crise sanitária, o fundo bateu R$ 90,55, né? No fatídico 20 de março de 2020. Se a gente pegar o preço total, né, até lá atrás, a gente tem aqui uma mínima de R$ 86,86. Então, ele está muito próximo de ser negociado no seu menor valor da história. Stella, mas ele valia 1.151, valia aqui R$ 1.067, caiu tanto assim? Não, pessoal, ele não caiu 92% no período, é um erro do Google, tá? Por quê? Ele valia R$ 1.000
e desdobrou, tá? Então, aqui em 2017, ele era negociado a 1.068, depois ele desdobrou e começou a ser negociado a R$ 100, tá bom? Então, houve desdobramento, nada mudou, não caiu, é como pegar uma pizza e fatiar ali em 10 pedaços, foi o que aconteceu com a HGCR. Então, ele também, assim como a FHI11, tá muito barato. Quando a gente pega PVP, ele tem hoje um desconto de 8% no valor patrimonial, é um baita desconto para um fundo que tem um baita de um histórico. O fundo vai fazer 15 anos em janeiro do ano que vem. O IPO foi em R$ 100 por cada cota. Então, percebam o grande histórico que o fundo tem. Tá? O fundo é do segmento de papel, é gerido pela Pátria Investimentos, né? A antiga CSHG, que foi para a Pátria, tem mais de 100 mil cotistas, paga hoje por mês 1,06%, nos últimos 12 meses 12,8%, tem uma alavancagem pequena e controlada de 7,5%, uma liquidez alta, mais de 4,5 milhões por dia de negociação, um patrimônio robusto, 1,504 bilhões. É um fundo que paga rendimentos há muitos e muitos anos, né? Vai dar 15 anos pagando rendimento todo santo mês. Aqui parece que não pagou, tá? Mas pagou sim, ó. Ele pagou em dezembro de 2013 84 centavos. Depois, se você põe para frente, janeiro de 2014, 84 centavos. Mas está dando um gap aqui, erro no gráfico. Ele sempre pagou rendimentos em todos os meses. Quem comprou ele no IPO a R$ 100, há 14 anos, 8 meses, 16 dias atrás, ganhou R$ 160,31 por cota. Ou seja, tá lucrando R$ 60,31 só com a renda, pessoal, só com a renda. Ah, Estela, tá vendo? Fundo imobiliário não vale a pena. A pessoa pagou R$ 100 lá atrás, agora tá 89. Pois é, mas essa pessoa se manteve o fundo, ganhou R$ 160. R$ 60 que ela tem que devolver para o fundo, que ele pagou a ela. Então, a grande vantagem do fundo imobiliário, renda. Você pode vender quando valoriza? Pode, né? Você tem aí um fundo de papel que vale R$ 100 por cada cota e que esteve sendo negociado em dezembro a R$ 127. A pessoa que comprou a 100 no IPO poderia vender com R$ 27 de lucro só na cota e depois recomprar quando cair, tá? Pode, porque fundo de papel tende a voltar ao seu valor patrimonial e é muito interessante porque fundo imobiliário paga renda todo santo mês. Não interessa se está caindo. Se você compra bem, se você compra barato, você vai lucrar no médio e longo prazo. E repare que nesses 15 anos, a variação patrimonial aconteceu, como todo fundo de papel, mas você tem uma perda muito pequena para 15 anos, menos 2,52%. E essa perda está acontecendo agora, mas como toda gangorrinha aqui de marcação a mercado, né, eletrocardiograma, depois esse VP vai subir, juros futuros caindo, valor patrimonial das cotas na marcação a mercado vai subir, tá bom? Os títulos da marcação a mercado vão valorizar. Então, isso é fato. Um fundo de 15 anos perdeu apenas 2,5% no valor patrimonial, porque o VP está caindo. Depois vai subir. E você tende a manter aí em torno de R$ 100 por cada cota sempre, né? Então, repare que aqui, em julho, juros futuros estava caindo, ele estava ganhando na marcação ao mercado 3,63%. Era R$ 103,70 por cota, tá? Então, entendam. Quem compra barato, quem entende o que está fazendo, ganha dinheiro com fundos imobiliários. E uma coisa muito interessante que eles trouxeram, tá? Eles trouxeram aqui pra gente a tabela de sensibilidade. Hoje ele está sendo negociado a 89 alguma coisa, tá? 89,50 seria mais ou menos por aqui, tá? O valor. E aí, o que nós temos, tá? A gente tem basicamente na tabela de sensibilidade líquido de taxa, o fundo com IPCA mais 11,5%, um fundo de 15 anos de histórico, um fundo high grade, tá? Tá sendo negociado aí a IPCA mais 11,5%. Mais uma vez, uma baita oportunidade de compra. É um fundo que está pagando 95 centavos por cota. Eu acredito que ele consiga manter por mais o ano que vem 95 centavos por cota. Tem resultado acumulado de 60 centavos. É um fundo que bate e bate de forma linda o CDI bruto no período. O IFIX veio depois do HGCR, né? Então você não tem aí contando o IFIX de todo o período, porque ele nasce antes de ter o IFIX, tá? Ele é muito antigo,
mas ele bate CDI bruto e isso para mim já mostra a qualidade do fundo e da gestão. Bom, a maior posição na carteira do fundo é Almeida Júnior, tá? 7,83%. Então você repara que tem uma certa concentraçãozinha acima de 5% nesse CRI, mas é um CRI do shopping muito tranquilo, de fundo imobiliário. Então eu não vejo grandes problemas. E depois, da menor posição em diante, abaixo de 5%. Então ele é sim um fundo diversificado, um fundo high grade, se a gente olhar as taxas. IPCA mais 8% corresponde a 86,1% da carteira, CDI mais 3,5%, 13,8%. Na marcação ao mercado, o IPCA está 9,8%, tá? Então é bem interessante. CDI está 3,6%. Repare também, pessoal, que ele veio fazendo toda uma movimentação para diminuir CDI, né? Aqui, ó, dezembro de 2023, né? Um ano atrás, ele tinha 38% CDI, 62% IPCA. O pessoal tem me perguntado muito no Instagram por que esse movimento de diminuição aqui contínua em CDI, se a Selic vai subir. Bom, o gestor pensa à frente, ele tem uma leitura do macro, então ele já está pensando em quedas da Selic para frente, está se posicionando mais em IPCA. Além disso, o ano passado a gente tinha uma projeção para a Selic terminar esse ano em 8, 9%. Então, provavelmente também ele estava planejando para essa Selic cair, né, no final desse ano e IPCA subir. Então, acredito que seja isso, mas na verdade só o gestor sabe. A gente tem que confiar e acreditar na mente do gestor, no posicionamento do gestor. Mas no Brasil, que é um país inflacionário, nunca é errado se posicionar em IPCA. E o terceiro fundo que eu escolhi para 2025 é o KNHF, Kinea Hedge Fund. Bom, o KNHF está sendo negociado hoje na sua mínima histórica. Olha aí, R$ 77,30 na hora que eu gravo esse vídeo, a bolsa está aberta, tá? E ele caiu quase 25% desde o seu início, que foi lá em agosto de 2023, né? Nesse 1 ano e meio de negociação. Ele é um fundo novo, eu considero ele um fundo de topo, ou seja, não tem um grande histórico. Ele é um fundo classificado no segmento híbrido, mas é um hedge fund ou multi-estratégia, tá bom? Gerido pela Kinea, para mim, uma das melhores gestoras do mercado, mais de 39 mil cotistas, pagou no último mês 1,16%, nos últimos 12 meses 3,98%, está sendo negociado com 20% de desconto no seu valor patrimonial. Ele tem imóvel no seu portfólio, cerca de 28, 29% do PL do fundo, a gente vai olhar daqui a pouco, mas a maior parte do portfólio do fundo é CRI e também tem um pouquinho de fundo imobiliário, ativos negociados em bolsa. Então, por isso, a gente pode negociar pelo PVP. Então, hoje, 20% de desconto no VP. A liquidez é muito alta, mais de 5 milhões e meio de negociação diária, tem um patrimônio líquido robusto, 1 bilhão 910 milhões de reais e uma alavancagem de 9,8%, uma alavancagem controlada, ao meu ver. É um fundo muito novo, mas desde o seu início a gente tem visto os juros futuros, né? Aqui os juros futuros estavam caindo e aí o VP aumentando, mas depois os juros futuros começam ali a subir e aí você tem uma marcação a mercado para baixo no seu valor patrimonial e ele perdeu 2,97% no seu valor patrimonial, né? No seu início, R$ 100 por cada cota, agora R$ 97 cada cota no valor patrimonial. Bom, ele tem um histórico curto nesse 1 ano, 2 meses e 29 dias de pagamento de dividendos, né? Ele nasceu em agosto de 2023, né? Mas começa a pagar renda a partir de setembro de 2023. Ele pagou R$ 14,75. Quanto maior o histórico do fundo, mais renda ele vai pagar para os seus cotistas. Bom, e é assim que a carteira do fundo está hoje. Repare que ele tem CRIs, que são a maior parte do fundo, né? Ele tem CRIs, cerca de 56,6% do portfólio está em CRIs, a maior parte, ó, em IPCA mais 11,89%, depois 12% em CDI mais 4,43%. Então, ele é um fundo que tem uma taxa mais elevada, tá? Só que a Kinea, né? Então, quando você vai olhar, por exemplo, os seus segmentos, quando você vai olhar a sua carteira, ele não é um high yield, tá? Como ele é uma Kinea gerindo ali, né? Ela estrutura muitos CRIs e tem segmentos bem tranquilos, ele é um mirror risk
indo para high yield, tá? Mas ele não chega a ser high yield, ok? Na minha visão, não. Ele tem também 10,2% do seu portfólio em fundos imobiliários. Então, eu, Estela, ando preferindo hedge funds com mais exposição a tijolo e CRIs do que a cota de fundo imobiliário, né? A gente tem aí hedge funds que tem muito fundo imobiliário na carteira e eu entendo que esses fundos vão perder mais valor no próximo ano, tá? Esses aqui tendem a se segurar mais, ok? Imóveis, a gente vê que ele tem 28,9%, ele tem 2 imóveis de escritório e comprou recentemente o Shopping Uberaba, ele tem também ações 0,7%, e para mim, tá, tanto essa LCI aqui, 2,9%, também se junta aqui ao caixa, que hoje é 14,8% do fundo. Então, repare que o gestor gerou valor para o seu cotista, gerou retorno para o seu cotista, né? Fez valer a sua taxa, porque ele retornou acima do IFIX desde o seu início. Hoje, a carteira de fundos imobiliários dele está 38% em shoppings, 32,8% em escritórios, 22% em galpões logísticos, 4% em residencial e 3,1% em CRIs. Na carteira de CRIs do fundo, a gente vê que residencial é 32,4%, residencial home equity 29,8%, residencial pulverizado 18,4%. Então, ele tem aqui uma concentração em residencial, ok? 9,9% escritórios, geração distribuída 6,2%, galpões logísticos 3,3%. Repare também que pela tabela de sensibilidade hoje, né, ele está sendo negociado a 77,50 hoje, a gente nem tem aqui quanto que ele está rendendo pela cotação a mercado, né? O mais barato aqui veio R$ 81,50, ele está R$ 4,00 abaixo desse valor, né? Aqui a R$ 81,50, a gente vê que tirando a taxa, ele estava rendendo IPCA mais 15%. Então é uma baita de um rendimento no fundo da Quineia, né? Aqui ele tem um guidance que ele vai pagar 90 centavos até fevereiro de 2025. Aqui os imóveis que ele possui, né? Ele possui 2 imóveis em São Paulo, São Luís e HL Faria Lima, tá? E aqui a gente pode ver os locatários: Redditor, Alparque, Banco BMG, aqui Siguler, Gulf, Capital, Super Empreendimentos e Participações. E no total ele tem 21 inquilinos. E aqui a carteira de ações, que é bem pequenininha, né? Uma representação bem pequena no portfólio, mas ele tem Moura Debo, MRV Engenharia e Cirela, ou seja, todas construtoras negociadas em bolsa. Ah, Estela, por que você não escolheu fundo de tijolo? Porque eu acredito que os fundos de tijolos devam sofrer mais. Não que eu não vá comprar. Agora é o momento de comprar, né? Mas eu tenho que escolher fundos que eu acredito que vão ter uma performance melhor em 2025, por isso foquei em papel e em um hedge fund que tem bastante CRI e também tem tijolo que segura o VP do fundo ao longo dos meses. Afinal de contas, a gente tem uma Selic que o pessoal já projeta a 15% o ano que vem. O importante é comprar fundos de qualidade com capacidade de gerar renda e que estejam baratos. E hoje temos um mar de oportunidades na nossa frente. Tenham racionalidade, tranquilidade. 2025 não será fácil para o Brasil, mas para quem está acumulando patrimônio é um excelente momento para aportar. Pelo vídeo de hoje é isso. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Compartilha comigo os seus preferidos para 2025. Lembrando, você precisa montar uma carteira diversificada, não só de 3 fundos. Isso não é uma recomendação de compra. Até o próximo vídeo.